Vocês verão neste vídeo revelações incríveis e surpreendentes dos planos dos senhores do mundo para a implementação da nova ordem mundial, ou seja, do governo do diabo, do governo do anticristo na Terra. O mais interessante é que essas notícias são bem antes do ano de 2008 e já aconteceram na sua maioria recentemente. Notamos que estamos nos últimos dias e que a nossa guerra é espiritual. Seja inteligente, escolha o lado da verdade, ou seja, Jesus Cristo. Salve a sua alma e seja livre da desgraça que virá e que está por vir. Veja também o vídeo A Origem do Diabo, postado por Verdade Final Revelada. Entenda o que eu estou falando. O Pentágono está se preparando para usar armas nucleares na guerra contra o terror. Segundo o Los Angeles Times, o George Bush teria encomendado um plano para atacar 7 países. Os parlamentares americanos já saberiam do plano. Cópias do relatório secreto teriam sido enviadas para o Congresso no início de janeiro. A pedido da Casa Branca, o Pentágono estaria preparando planos para a possibilidade de ter que usar armas nucleares contra a China, Rússia, Iraque, Coreia do Norte, Irã, Líbia e Síria. O relatório deixaria claro as possibilidades em que as armas poderiam ser usadas contra alvos capazes de resistir a um ataque não nuclear, em retaliação a um ataque com armas nucleares, químicas ou biológicas, ou em um acontecimento com desdobramentos militares imprevistos. Os militares ainda teriam sido instruídos a construir armas nucleares menores para uso em confrontos específicos. Os Estados Unidos, segundo o relatório, devem estar preparados para usar as armas em um conflito árabe-israelense, em uma guerra entre a China e Taiwan, em um ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul, ou do Iraque contra Israel ou outro país vizinho. Ainda segundo o Los Angeles Times, há anos oficiais americanos admitem que têm planos para um ataque nuclear contra a Rússia. E há alguns dias, o presidente George Bush disse que o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte formam um eixo do mal. Mas esta é a primeira vez em que uma lista oficial de países alvos em potencial vem à tona. O Pentágono se recusou a fazer comentários. A replay of what happened in the lead up to the war with Iraq, the allegations of the weapons of mass destruction, the media leaping on to the bandwagon? Well, in a way, but you know, history doesn't repeat itself exactly twice. What I did warn about when I testified in front of Congress in 2002, I said, if you want to worry about a state, it shouldn't be Iraq, it should be Iran. But this government, our administration, wanted to worry about Iraq, not Iran. I knew why, because I'd been through the Pentagon. Right after 9/11, about 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out
7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. The truth is about the Middle East is, had there been no oil there, it would be like Africa. Nobody is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement. Whether that was the specific motivation for the coup or not, I can't tell you, but there's always been this attitude that somehow we could intervene and use force in the region. Com a popularidade em baixa, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, procura alvos no exterior para tentar recuperar a aprovação dos americanos. Assunto para José Roberto de Toledo. Toledo, como é que os americanos estão avaliando o governo Obama? Segundo o Instituto Gallup, Obama voltou a bater o seu recorde de impopularidade. Agora, apenas 38% aprovam o seu governo contra 54% que desaprovam. Saldo negativo de 16 pontos. É o pior desempenho dos últimos 5 presidentes dos Estados Unidos a um ano da reeleição. E Obama está perdendo força justamente no eleitorado independente, que é quem costuma definir a parada. Ele não está conseguindo resolver os problemas dentro de casa. O desemprego não cai, o impasse com o Congresso permanece e as manifestações de insatisfação nas ruas só aumentam. Toledo, o que ele pode fazer para melhorar a popularidade? Fazer o que faz todo presidente norte-americano sempre que tem um problema interno, buscar um inimigo externo. Hoje, Obama mandou uma carta para o Congresso avisando que vai mandar 100 consultores militares, ou seja, soldados, para 4 países da África Central. Eles vão ajudar a combater uma milícia que aterroriza a região. Ontem, Obama voltou a ameaçar o Irã com sanções por causa do suposto atentado que o governo daquele país patrocinaria contra o embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos. O risco para o resto do mundo é Obama continuar nessa escalada e, como fizeram os ex-presidentes Bush, pai e filho, inventar uma guerra para salvar o seu mandato. Que coisa, hein, Toledo? Obrigada, boa noite. Boa noite. O presidente americano subiu o tom no discurso hoje em Washington. Barack Obama disse que os Estados Unidos podem aplicar sanções mais duras contra o Irã e que não exclui nenhuma possibilidade de ação. O secretário de Tesouro americano afirmou que o governo vai considerar medidas adicionais ao Banco Central iraniano para isolar o país financeiramente. Hoje, a principal repercussão no Irã veio da imprensa. Jornais de lá rebateram as acusações americanas, que foram classificadas como pouco confiáveis. O presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, ainda não se pronunciou. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores negou o envolvimento do país no atentado e disse que tudo não passa de um sinal de desespero dos Estados Unidos. No fim da tarde, o Departamento de Estado americano confirmou que os Estados Unidos entraram em contato com o governo iraniano para falar sobre a suposta tentativa de atentado, mas não deu detalhes sobre a conversa. Demonstrações de carinho e sorrisos. Assim foi o encontro em Caracas entre o presidente venezuelano Hugo Chávez e o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. A reunião foi marcada pelo humor e ironia. A Venezuela é campeã da luta contra o imperialismo e a dependência. Hoje, o povo venezuelano e o povo iraquiano estão no caminho da luta contra o egoísmo e a arrogância do imperialismo. Vamos, Ahmadinejad e eu, casi que desde los sótanos. Ahmadinejad e eu, aqui do Palácio de Miraflores, ajustamos o foco em direção a Washington e vamos deixar aqui canhões muito grandes e um míssil, porque vamos atacar Washington. Van a salir de aquí unos cañones muy grandes y unos misiles porque vamos a atacar Washington. Durante a reunião, os líderes assinaram acordos sobre cooperação econômica, industrial e tecnológica. Ahmadinejad, que começou em Caracas uma viagem regional a 4 países com discurso hostil aos Estados Unidos, recebeu o apoio de Chávez. Sabemos que um dos objetivos que tem o Império Yankee na mira há muito tempo é Irã. Sabemos que um dos objetivos do Império Yankee tem como alvo o Irã. Assim, a nossa solidariedade.
Eles acusam o Irã de que a energia nuclear a ser desenvolvida é para fins militares, mas ninguém tem provas. É uma falsidade como a que usaram para invadir o Iraque. Como utilizaram a excusa de armas de destruição massiva para fazer o que fizeram em Iraque. Ahmadinejad também visita a Nicarágua, Cuba e Equador. O objetivo é fortalecer os laços com países hostis aos Estados Unidos e também ganhar o apoio para reduzir a pressão de Washington e da União Europeia que obrigam o Irã a abandonar o polêmico programa nuclear. Os chineses colocaram em operação um míssil capaz de anular o maior símbolo do poderio militar convencional americano. Os gigantescos porta-aviões, até agora essenciais para controlar o imenso Oceano Pacífico. Um porta-aviões americano, no caso o George Washington, navegando assim tranquilamente em águas asiáticas, tem um significado enorme. Mostra a força dos Estados Unidos nos mais variados cantos do mundo. Mas esse simbolismo está indo por água abaixo. O exército chinês está construindo uma nova muralha. Uma muralha militar, em pleno Oceano Pacífico. É o que dizem especialistas nesse assunto. E ela tem como nome uma mistura de letras e números. DF-21D, um míssil capaz de destruir porta-aviões. Lançado da Terra, vai para o espaço e de lá volta para atingir o alvo, que pode estar a até 1.500 quilômetros de distância. Todo controlado por satélites, com sensores e complexos sistemas de navegação. E essa arma já passou por vários testes e está em fase de implantação. Essa informação veio da maior autoridade das Forças Armadas Americanas no Pacífico, que disse que não vê o novo míssil como uma ameaça aos Estados Unidos. Claro, jamais assumiria isso. Mas todos sabem que uma arma capaz de afundar porta-aviões mexe com a disputa de forças e põe em risco o poderio americano na região. A nova arma força porta-aviões americanos a ficar longe das águas onde a China não quer vê-los. Um exemplo é o Estreito de Taiwan, uma região reivindicada pela China e que tem tido presença americana. A nova arma também pode interferir nas estratégias de um possível conflito entre as Coreias. A do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, e a do Norte, com uma proximidade não só geográfica com a China. As águas do Pacífico, dominadas pelos americanos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, quando derrotaram o Japão, pela primeira vez estão sendo disputadas por outra potência. Haja vista o número crescente de submarinos da China na região. E agora, esse novo míssil, que, segundo especialistas, é só uma das novas armas chinesas que estão. Os Estados Unidos pediram explicações à China sobre a inauguração do primeiro porta-aviões do país. O governo americano diz temer uma escalada de tensão no Extremo Oriente. O porta-aviões demorou 13 anos para ficar pronto. Ele tinha sido comprado incompleto da Ucrânia em 1998. O projeto chinês é expandir a frota até 2020. Mesmo sem serem conhecidos por detalharem as ações do complexo industrial militar, os Estados Unidos criticaram a falta de transparência da China nos gastos militares. Em resposta ao lançamento chinês, o rival histórico Taiwan também apresentou uma nova arma, um míssil moderno batizado de Destruidor de Porta-Aviões. Taiwan se vê como uma nação independente. Para a China comunista, a ilha é uma parte inseparável do governo do continente. Os Estados Unidos garantem que os planos de instalação de um escudo antimíssil na Europa são para manter. Washington responde assim ao presidente russo, que ameaça colocar mísseis balísticos no enclave de Kaliningrado, às portas da União Europeia, em resposta ao programa norte-americano de defesa antimíssil. Se a situação evoluir de forma desfavorável para a Rússia, reservamos o direito de tomar medidas mais drásticas. Os Estados Unidos garantem que o programa não visa a Rússia, mas mais do que palavras, Moscou quer garantias. Uma posição de força que os analistas justificam com as eleições legislativas russas. Medvedev quer dar uma imagem de dureza e força durante a campanha eleitoral. Ele representa o Partido Rússia Unida e quer atrair os eleitores mais conservadores. O sistema de defesa antimíssil está a ser instalado em vários pontos da Europa. Roménia, Turquia, Polónia e Espanha já aderiram. Os Estados Unidos insistem que o objetivo é prevenir eventuais ataques de países como o Irão e a Coreia do Norte.
Já está a funcionar o sistema de defesa antimíssil no enclave de Kaliningrado. A estação de radar com alcance de 6.000 km foi inaugurada pelo presidente russo em resposta ao projeto norte-americano. Dmitry Medvedev diz que se trata de um presente inofensivo. Disseram-nos que o escudo antimíssil da Europa não é uma ameaça para a Rússia. Eu gostaria de dizer que este sistema também não vos ameaça, mas é para vocês. Это тоже не против вас, но это для вас. Há cerca de uma semana, o chefe de Estado russo ameaçou colocar mísseis balísticos às portas da União Europeia, caso os Estados Unidos não alterassem os planos de instalação. Washington rejeitou qualquer alteração e sublinhou mais uma vez que o dispositivo não visa a Rússia. O escudo antimíssil norte-americano está a ser instalado em vários pontos da Europa. Roménia, Turquia, Polónia e Espanha já aderiram. A Rússia critica o plano norte-americano, que diz representar uma ameaça direta ao país. Os Estados Unidos insistem que o objetivo é prevenir eventuais ataques de países como o Irão e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos garantem que os planos de instalação de um escudo antimíssil na Europa são para manter. Washington responde assim ao presidente russo, que ameaça colocar mísseis balísticos no enclave de Kaliningrado às portas da União Europeia em resposta ao programa norte-americano de defesa antimíssil. Se a situação evoluir de forma desfavorável para a Rússia, reservamos o direito de tomar medidas mais drásticas. Os Estados Unidos garantem que o programa não visa a Rússia, mas mais do que palavras, Moscou quer garantias. Uma posição de força que os analistas justificam com as eleições legislativas russas. Medvedev quer dar uma imagem de dureza e força durante a campanha eleitoral. Ele representa o Partido Rússia Unida e quer atrair os eleitores mais conservadores. O sistema de defesa antimíssil está a ser instalado em vários pontos da Europa. Roménia, Turquia, Polónia e Espanha já aderiram. Os Estados Unidos insistem que o objetivo é prevenir eventuais ataques de países como o Irão e a Coreia do Norte. Estados Unidos envió el portaaviones George Bush a la costa de la nación árabe, lo que aumenta las posibilidades de una intervención militar. Ante tal acción, se han desplegado buques rusos de guerra en aguas territoriales sirias para intentar disuadir eventuales ataques de la OTAN. El sistema de radar empleado por Rusia cubre las áreas al norte y el sur de Siria. Do Irã continuou os exercícios militares numa área estratégica para o abastecimento mundial de petróleo. As manobras coincidem com a ameaça do Irã de fechar o Golfo Pérsico caso as Nações Unidas imponham novas sanções econômicas ao país. A rota é fundamental para os navios que saem da Arábia Saudita, Kuwait e Iraque e que respondem por quase 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. Durante a reunião, os líderes assinaram acordos sobre cooperação econômica, industrial e tecnológica. Ahmadinejad, que começou em Caracas uma viagem regional a 4 países com discurso hostil, اما بدانید اینا دروغ میگن، اینا یهودی نیستن بلکه یک مشت جنایتکار فاسدن که از نام یهودیت سوء استفاده میکنن. اونا دروغ میگن، سران استکبار هم دروغ میگن، بعضیاشون تظاهر به مسیحی بودن میکنن، حتی بعضی وقتا به کلیسا هم میرن. در اون نامه‌ای که من نوشتم براشون گفتم شما ادعا میکنید مسیحی هستید، کدوم یک از این اقدامات شما با تعلیمات حضرت مسیح تطبیق دارد؟ او آدم میکشت، او جنایت میکرد،
او غارت میکرد، او برای فروش سلاح جنگ راه میانداخت و ملت‌ها رو میکشت، او برای پر کردن جیب خودش و همه‌جیهای خودش جنایت میکرد. حضرت مسیح قانون لطف و رحمت الهی، مخالف ظلم بود، مخالف تجاوز بود، مخالف جنایت بود. برای همین بود که جنایتکاران تلاش کردند او رو بکشند و به صلیب بکشند. ما دروغ میگید که مسیحی هستی، کدام رفتار شما واقعی تطابق دارد؟ کجای شما با حضرت مسیح همخوانی دارد؟ عزیزان من، هرچه ظلم